Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Jung e venho aqui mais uma vez a convite da Carolina da My Place Immigration falar um pouco sobre as minhas experiências aqui em Portugal. Eu queria falar um pouco sobre a minha experiência na universidade em si. Eu vim para Portugal para realizar uma pesquisa, fazer parte do meu pós-doutorado aqui e tive contato com estudantes de graduação, que aqui eles chamam de licenciatura, estudantes de mestrado, doutorado, outros pós-doutorandos, professores, pesquisadores, e então ela pediu que eu falasse um pouco sobre a experiência vivida aqui. Primeiro de tudo, é que aqui em Portugal não existe escola que é 100% gratuita. Mesmo as universidades públicas, elas têm uma taxa que para os portugueses ela é um pouco menor do que para as pessoas que vêm de fora para estudar. Depois que você está aqui em Portugal, que você já tem o título de residência, que você já tem o seu cartão de cidadão, título de residência ainda não dá o direito, mas o cartão de cidadão, você já começa a pagar as taxas igualmente, mesmo não sendo português. E a Carolina, inclusive, foi ela que me instruiu a fazer o procedimento para poder solicitar essa equivalência de igualdades, que ajuda você a estar pagando taxas, que eles chamam de coimas, similares aos portugueses. É interessante dizer que um alto índice de pessoas que estudam, eles trabalham, mas também tem uma quantidade razoável, eu diria até muito boa, de bolsas de estudo que é conferida, tanto para a licenciatura, que é a graduação, mestrado, doutorado e para pós-doutorado, quando você compara especialmente ao tamanho do país e ao tamanho da população. As universidades têm uma estrutura muito legal, uma estrutura curricular e uma estrutura também de física que é muito atrativa. E você começa a perceber como que eles têm essa interação entre os setores, a relação com a pesquisa, também foi uma coisa que me chamou muita atenção. Existe um órgão em Portugal chamado de FCT, que seria equivalente ao CAPES ou CNPq no Brasil, que ele trabalha justamente facilitando o processo do ensino e das pesquisas e dos procedimentos acadêmicos, científicos, e isso foi uma coisa que eu percebi muito bacana também. Eu fui muito bem recebido com as pessoas, das universidades que eu tive contato. Eu tive contato especialmente com a Universidade de Aveiro, que é próximo ao Porto, mais ou menos 1 hora, e na própria Porto também. E tive a oportunidade de conhecer com um professor a Universidade do Minho, que fica sediada uma parte dela em Braga. É muito interessante a organização do processo. Todas as universidades têm um apoio para os turistas internacionais, até porque aqui na Europa é comum e às vezes até obrigatório os alunos fazerem intercâmbios entre instituições. Seria mais ou menos o que a gente faria no Brasil, saindo de um estado, de uma cidade para outra. Mas aqui eles fazem entre países diferentes, e isso leva a uma rotatividade de estudantes internacionais muito grande e muito interessante, que troca experiências muito boas. Eu tive, em pouco mais de um ano, eu tive contato com estudantes de pelo menos uns 8 a 10 países, sendo alguns sul-americanos, alguns asiáticos e a grande maioria de países europeus, especialmente a Espanha, que está sempre aqui ao lado. Então, isso é algo muito próprio, muito prático e corriqueiro aqui, que acaba sendo também uma troca de experiência muito interessante, aprendizado de idioma e assim por diante. Outra coisa interessante que eu percebi aqui, que eu vivi, é que dentro da instituição, a logística da estrutura da instituição, ela acaba sendo para toda a instituição. Deixa eu explicar um pouco mais. Na universidade que eu trabalho no Brasil, que eu faço pesquisa, nós temos estruturas de laboratórios que pertencem a grupos de estudo. Melhor dizendo, ela pertence ao governo, mas o grupo de estudo acaba dominando ela e ele controla a utilização daqueles aparelhos porque ele é o responsável. No caso, o professor líder é responsável por isso. Aqui não, aqui a estrutura ela fica disponível para as pessoas, os professores, levarem os estudantes mediante agendamento prévio, e todos os laboratórios têm um técnico responsável. Então, se eu quero utilizar o laboratório de qualquer tipo que seja de técnica, eu falo com o técnico, reservo com ele, e aí eu vou utilizando, então, a propriedade da instituição. Isso é bom porque, às vezes, tem instituições que têm 10 aparelhos iguais no Brasil, e, às vezes, as pessoas nem sabem que a instituição tem, e acaba pedindo um novo, num novo edital que tem. Eu achei isso interessante, e no começo achei um pouco estranho, mas depois acabei entendendo e até hoje acredito que é a forma mais adequada de se designar as verbas. Todas as universidades elas têm um local para refeição.
Algumas pessoas podem achar melhor, outras nem tanto. Eu acho muito bom e eu consigo fazer uma refeição completa, variando entre 2,50 € a 3 euros. Então, para quem acaba pensando em não querer cozinhar, não querer fazer esse tipo de procedimento, é uma coisa também bem viável. E na universidade que eu trabalho especificamente, lá tem, aqui em Portugal, lá tem academia que fica disponível, então você pode utilizar a academia, tem um horário específico para você que é estudante, gratuitamente, e outras infraestruturas que também acabam facilitando a convivência, a vivência lá também e o dia a dia. Então essa é a minha vivência aqui nas universidades que eu conheço e espero ajudar de alguma forma para quem está se preparando para vir para Portugal. Não esquece de dar a curtida no canal aqui da MyPlace, que dá uma ajuda bacana para o pessoal continuar sendo motivado a postar conteúdo. Um grande abraço e fiquem bem.